Do jeito que tá, infelizmente não dá mais. A gente precisa falar sobre o elefante na sala. A nossa dupla de ataque, que custa em torno de 3 milhões de reais por mês e não sabe fazer gols. E quem me acompanha sabe que eu sou um grande defensor de Rafael Borré e de Ener Valencia. Já muito dei a cara a tapa por aqui para elogiar os dois, falar da qualidade dos dois atacantes e o porquê que eles valem tanto por mês, porquê que o Inter gasta tanto em salários com esta dupla. Mas é inegável, estão muito abaixo do que se espera deles. Ener Valencia e Rafael Borré hoje não valem sequer perto do que recebem do Internacional. Inclusive, há não muito tempo por aqui, eu elogiei o Valencia, dizendo que ele havia retomado a confiança, que estava muito bem novamente, que estava voltando a ser decisivo, mas nos últimos jogos voltou a tropeçar na bola. E o Borré, quando entra no lugar, ou no caso ontem, quando entrou ao lado, também não corresponde. E aí tu pode dizer pra mim, não, mas os dois são muito participativos. E nisso eu concordo, participam muito da partida. Mas convenhamos, é pouquíssimo para o salário que recebem e para toda a expectativa que tem em cima deles. Hoje o Inter é um time que cria oportunidades, que está sempre buscando o ataque, mas que não tem um matador. Que tem uma dupla de ataque que vale os dois em torno de 3 milhões de reais por mês e que não correspondem, não fazem gols. Não adianta o ataque do Internacional criar oportunidades, gerar ocasiões de gol, sendo que não tem ninguém lá na frente para colocar a bola para dentro. No final das contas, o que vale é bola na rede, é o gol. E Ener Valencia e Borré não têm conseguido corresponder, não têm conseguido fazer isso. E aí é inadmissível a gente pensar que o Inter gasta em torno de 3 milhões de reais por mês com dois jogadores e a gente está falando que o clube precisa contratar um matador. Mas espera aí, são dois salários de ponta, os dois deveriam estar resolvendo. E aqui eu tô dizendo que o Inter tem que se livrar do Borré, do Valencia, que os dois não servem, que os dois são bagres, não. Nada de extremismo, mas é fato. Ambos não estão correspondendo. Algo precisa ser feito. Isto é algo que o Roger vai ter que trabalhar especificamente com essa dupla. O que não pode acontecer é o Inter seguir desembolsando o que desembolsa todos os meses em uma dupla que não resolve. Mas se Borré e Valencia não resolvem, tu pode resolver as coisas para esse vídeo bombar, para outros colorados conhecerem o canal. E é rapidinho, barbada gratuito. É só deixar o teu like nesse vídeo. Tu deixando o like rapidinho aqui embaixo já ajuda demais. E se tu quiser ajudar ainda mais, pode se tornar membro do canal. A partir de 8 pilinha por mês, tu também financia esse trabalho, ajuda ainda mais esse canal a crescer, a seguir independente, seguir em frente com esse jornalismo colorado sem rabo preso com ninguém. E eu tenho visto nas redes sociais desde ontem que o empate contra o Nacional tem dividido o sentimento do torcedor colorado. E é o legítimo caso de ver o copo meio cheio ou copo meio vazio. No caso daqueles que veem o copo meio vazio, causa preocupação. Afinal, o Inter entrou novamente desligado em uma partida importante e tomou 2 gols em 10 minutos, tomou 3 gols dentro de casa pro lanterna do seu grupo na Libertadores, pro mesmo Nacional que tomou 3-0 do Atlético Nacional na primeira rodada e depois perdeu em casa para o Bahia. Então o Inter do primeiro tempo foi assustador. E a desatenção liga o sinal de alerta, porque hoje o Inter tem Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. E qualquer momento mínimo de desatenção em grandes competições, onde está sempre disputando com grandes times, com grandes equipes, pode ser fatal, e ontem quase foi fatal. Como falei antes da partida, o Inter precisaria jogar com a corda esticada aos 90 minutos. Não jogou e tomou um susto enorme. E apesar de ter buscado empate, é um resultado insuficiente se a gente levar em conta que foi uma partida em casa contra o lanterna do grupo. Mas agora vamos falar do copo meio cheio. Sim, o Inter fez um péssimo primeiro tempo, mas é o mesmo Inter que conseguiu buscar o empate depois de estar levando 3-0. Isso mostra que é um time com brio, um time que não desiste, um time que luta durante os 90 minutos e que
principalmente acredita o tempo todo, independente do revés que estiver sofrendo. Não é qualquer time que busca o empate depois de estar levando 3-0, depois de estar com a confiança lá embaixo, depois de estar com o anímico lá embaixo. E o Inter foi, buscou, e eu tenho certeza que se a partida tivesse mais 5 ou 10 minutos, o Inter viraria aquele jogo. O Inter conseguiria uma virada histórica. Então a postura do Internacional no segundo tempo e a organização que o Inter conseguiu ter na segunda etapa me leva a acreditar que sim, apesar dos tropeços, apesar de algumas correções que devem ser feitas pelo Roger, o Inter está no caminho certo e pode sim brigar por grandes títulos nessa temporada. Porque um time que quer ser campeão não basta ter somente qualidade, precisa também ter brio, precisa também ter raça. E o Inter do segundo tempo de ontem mostrou que tem isso e tem isso de sobra. Então tu pode ver, tanto pelo copo meio cheio quanto pelo copo meio vazio. Eu prefiro acreditar no copo meio cheio. E eu quero encerrar esse vídeo parabenizando o torcedor colorado. Isso porque o torcedor tá pegando junto. E hoje o Inter atingiu uma marca histórica de 150 mil sócios. Jamais, nem no auge, nem quando o Inter foi campeão da Libertadores, campeão mundial ou bicampeão da Libertadores, da Sul-Americana, naquela fase de grandes títulos, o Inter nunca atingiu esta marca antes. São 150 mil sócios. Então, parabéns ao torcedor, que apesar de todas as decepções dos últimos anos, apesar de todos os problemas dos últimos anos, tá pegando junto, tá junto com o time, tá acreditando e agora são 150 mil sócios colorados. Como já falei diversas vezes por aqui, um Inter junto com seu torcedor, em harmonia, é capaz de tudo, é capaz de voltar a ganhar grandes títulos. É muito importante essa sincronia. Então parabéns pra ti, que é sócio colorado e tá fazendo parte dessa história. E agora, pra gente encerrar, eu quero a tua opinião aqui nos comentários. O que tu acha da dupla Borré e Valência? Tu concorda comigo? Tu discorda? E a atuação do Inter ontem? Tu tá vendo no copo meio cheio ou no copo meio vazio? É importante a gente trocar aquela ideia, saber o que cada um pensa. Vivemos em uma democracia colorada. Então tá liberado concordar, discordar, desde que seja com educação aqui nos comentários. E eu também quero te convidar a me seguir nas outras redes sociais. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!